Rio de Janeiro e Niterói decretam medidas restritivas para a Semana Santa. Os prefeitos Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e Axel Grael, de Niterói, anunciaram hoje novas medidas restritivas e autoritárias para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Nas duas cidades, o comércio e as atividades consideradas pela equipe dos prefeitos como não essenciais serão proibidos de funcionar a partir de sexta-feira até o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, quando as medidas serão reavaliadas. Escolas, creches e universidades também serão fechadas. As medidas foram debatidas na manhã de hoje em reunião conjunta dos comitês científicos das duas cidades. Se você puder, queria ouvir o senhor agora, justamente na Semana Santa. Olha, Paulo, Ítalo, eu queria dizer aqui uma coisa. Evidentemente, essa afirmação que eu vou fazer não tem base nenhuma em ciência, não tem. Então, eu vou dar uma opinião, mas uma coisa que me estranha muito é o seguinte. Eu vejo em Portugal, onde os casos estão caindo drasticamente. Eu vejo na Alemanha, eu vejo agora no Brasil uma coincidência impressionante. Parece que as ondas caem nos momentos das festas litúrgicas. Nós tivemos isso no começo da epidemia, foi praticamente o mundo ocidental ficou sem a comemoração da Semana Santa. Depois, no Natal, eu, por exemplo, estranhei muito em Portugal que o Presidente da República, quase 2 meses antes, já dizia: temos que repensar o Natal. Mas com 2 meses de antecedência, o que é que você está sabendo sobre o Natal que nós não sabemos? Bom, então era preciso repensar o Natal, foram todas as dificuldades durante o Natal. Depois, agora nós nos aproximamos da Semana Santa e temos a Semana Santa também sendo liquidada em muitos lugares. O procurador Ailton Benedito escreveu no canal Telegram dele uma coisa muito interessante. Nós tivemos em São Paulo o acabar com os feriados de carnaval para não haver aglomeração. Mas agora temos a antecipação de vários feriados para conseguir comprimir todos num super feriadão. Para quê? Para também evitar aglomeração. Quer dizer, você não entende muito bem. E nós o que vemos é o seguinte: os feriados religiosos são atingidos de cheio. Além do mais, com medidas de decretos totalmente ilegais e totalmente inconstitucionais que fecham igrejas, que mandam fechar igrejas. A mim, pessoalmente, isso me chama atenção. Essa coincidência me chama atenção, sinceramente. Eu fiz um comentário no Twitter aqui, né? Eduardo Paes é o Dória carioca. Evidentemente que foi uma brincadeira, né? Não se deve levar isso muito a pé da letra, né? Mas é mais no sentido assim que as pessoas não podem apostar demais no Eduardo Paes, que ele não vai virar bolsonarista, né? Foi essa o meu sentido. Mas você fez um comentário aqui, assim, ali eu conheço bem e o problema é outro, tanto que foi um dos prefeitos que mais relutaram em fazer restrições no Rio. De fato, é muito estranho, né? O Eduardo Paes, ele foi um dos caras que mais relutaram em fazer a restrição e não tem uma pressão do governador, até onde eu sei, né? Não sei se você pode me corrigir, mas até onde eu sei o governador não fez uma pressão como o Dória faz nos prefeitos que são rebeldes às suas medidas de restrição, né? E no entanto ele está fazendo agora, tomando essas decisões aqui. Você que conhece mais aí o caso aqui do Eduardo Paes, o que você tira disso? Eu conheço bem o Eduardo. Eu trabalhei com ele. Tenho gratidão. Foi a pessoa que me acolheu no meu início da minha caminhada e no meu aprendizado na política. Falando aí de 2004, talvez, eu era um garoto. Então, eu tenho gratidão, aprendi muito com ele, trabalhei com ele na Prefeitura do Rio na primeira gestão, trabalhei com ele no Governo do Estado do Rio, fiz uma grande gestão.
tenho bastante orgulho de ter participado daquele, principalmente do primeiro mandato dele. Agora, do ponto de vista de gestão, mesmo considerando a iniciativa privada, o Eduardo é um dos melhores gestores que eu já vi, uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho absolutamente incrível. Acorda, não dorme, o cara não dorme. Não dorme, trabalha incansavelmente, é apaixonado pelo trabalho dele, é apaixonado pelo Rio de Janeiro, o cara que ama ser prefeito e realmente se dedica única e exclusivamente àquela história. Agora, bom, essas são as qualidades do Eduardo. Agora vamos falar dos defeitos dele, que eu também conheço. Primeiro, consistência ideológica nenhuma. Tá? Na verdade, ele nem acredita nesse negócio de ideologia. Ele direita, esquerda, para ele isso tudo é bobagem. Bobagem. E não sei se esse vídeo vai chegar a ele pode me corrigir. Para mim, ele considera esquerda e direita um negócio de bobagem. Bobagem. Ele fala o seguinte: eu visto a camisa do Rio. Então eu visto o que eu acho que é o melhor pro Rio de Janeiro. Se for puxar o saco do Lula, ele vai lá e puxa o saco do Lula. Se for puxar o saco do Cabral, ele vai lá e puxa o saco do Cabral. Se for puxar o saco do Bolsonaro, como ele tem feito desde que assumiu, ele puxa o saco do Bolsonaro. Se for puxar o saco do Dória, ele também puxou o saco do Dória para arrumar vacina, ele vai puxar o saco do Dória. Então ele fala o seguinte: eu sou o meu partido, também não tem partido, já mudou de partido 50 vezes. Quando eu o conheci, ele era do PSDB, depois mudou para o PMDB, ficou abraçado com Lula no PMDB, depois mudou para o DEM. Então ele acha tudo isso bobagem, tudo isso que ele acha uma bobagem danada. Então não tem estofo para virar e viver uma situação dessa, onde, de novo, há sim controvérsias de se lockdown funciona ou não. Ele não tem para virar e falar assim: lockdown é uma violação das liberdades individuais das pessoas. Eu não vou tomar essa medida, mesmo que seja efetiva, porque ela viola os direitos naturais. Ele nem sabe direito o que é direito natural. Se você perguntar assim, você acha que as pessoas têm direitos concedidos a ela por Deus que o Estado não tem o direito de violar? Ele provavelmente nunca nem pensou a respeito disso. Então, por essas falhas, o cara ele não aguenta a pressão. A outra coisa é que ele é muito viciado no beautiful people. Então ele adora ele foi presidente de um negócio que era uma entidade globalista, assim, que era o Foro Mundial das Cidades, eu não me lembro mais qual era. Ele morre de amor, adorava, achava o Michael Bloomberg o máximo. Se perguntar para ele se o Partido Democrata é de esquerda, ele acha que não. Ele acha o Obama o máximo. Ele é aquele esquerdinha, e nesse sentido ele é parecido sim com o Dória, Ítalo, você tem razão. Agora, ele não é o almofadinha que o Dória é, ele não é a fraude que o Dória é, ele não faz tudo para jogar para a plateia, não faz, mas ele leva muito em consideração a opinião dessas pessoas. E a outra coisa que acontece é que ele é um político que vem de uma outra época onde a Rede Globo importava muito. E todos os políticos no Brasil ainda são assim. Eles assistem o Jornal Nacional. Então, sai um negócio no Jornal Nacional, para eles aquele negócio é importante. Eles dão importância ainda àquilo. Eles não sabem que só eles assistem praticamente o Jornal Nacional. Cada vez menos gente assiste o Jornal Nacional. Eles não sabem. Então a Rede Globo tem um poder dentro da gestão do Eduardo Paes muito grande. Agora o negócio de dizer que ele é comunista, ele realmente trabalhou numa empresa chinesa, a BYD, ele é agente chinês. Isso tudo é uma bobagem, é uma coisa assim. É exatamente nessas discussões que a direita, quando vem com essas bobagens, que ela se afunda. Em vez de usar o bom senso, em vez de usar a lógica. Não é um agente comunista, mas também não é um cara sólido ideologicamente. Então você vai ver durante o que esperar da gestão do Eduardo Paes. Você terá uma boa gestão financeira, boas medidas, a cidade vai conseguir dar um jeito mais ou menos na manutenção da cidade. A cidade vai melhorar. Agora, outra, vai ter uma boa relação com o governo federal enquanto tiver que ter. Já tem uma boa relação com o governador. Tem uma boa relação. Agora, do ponto de vista ideológico, esperar que ele vá ter uma postura antiglobalista, ele nem sabe nem o que é globalista, ele acha que é bobagem. Ele se perguntar para ele qual é a diferença de globalismo para globalização, ele vai dizer que não existe, ele nem sabe o que é.
Então, é isso. É uma pessoa com capacidade administrativa, mas do ponto de vista de ciências políticas, filosofia, sabe nada. Sabe nada, completamente ignorante. Mas nem por isso é uma pessoa do mal, uma pessoa má, uma pessoa incapaz. Você tocou num ponto interessante, Paulo, porque é justamente a direita, né, quem está agora acompanhando a gente, que é conservador, queira fazer, né, enfim, queira contribuir, né, com o avanço do movimento conservador no Brasil, precisa entender que essas estereotipações, elas não são um bom artifício para você entender a realidade. E deixar de entender a realidade é justamente o que causou essa derrocada da esquerda. A esquerda parou de entender o que está acontecendo. A esquerda parou de entender o que está acontecendo, entendeu? E a gente não pode também nos furtar, nós não podemos nos furtar de entender o que está acontecendo. E às vezes significa você não pichar o cara como demônio, ué. Às vezes significa... Essa coisa do brasileiro, Ítalo, o brasileiro tem esse negócio de... Isso é muito forte aqui aí no Brasil, é mais forte do que aqui nos Estados Unidos. Eu tenho uma teoria de que o brasileiro vinha muita novela, e toda novela ela tem sempre... Os personagens são sempre unidimensionais. Ou ele é o bonzão, ou ele é o mauzão. Então o brasileiro, ele, em geral, ele analisa os personagens da vida real, acho que eles leram um pouco romance ou qualquer coisa do tipo, todo mundo é unidimensional. Então ou o cara é o mito, ou ele é o demônio vendido, agente do Partido Comunista Chinês. Os dois podem existir, mas 99% das pessoas estão no meio, pô. Tem pessoa que... tá um pouquinho para cá, que em alguns momentos você vai ter que concordar, e a política, ela é a arte de você conseguir unir essas pessoas que estão nesse espectro na direção que você quer, e esse espectro, ele não é nem absoluto, ele é relativo a cada um dos assuntos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bizarro, tá? Você pega o Glenn Greenwald, tá? Brilhante, absolutamente brilhante. Um dos melhores, mais competentes, o pessoal vai tomar um susto, um dos mais competentes jornalistas investigativos do mundo. E é reconhecido aqui nos Estados Unidos assim, tá sempre no programa do Tucker Carlson. Se você pegar todas as pautas sociais, não tem uma linha que eu concorde com o Glenn Greenwald. Ele é casado com um cara do PSOL, né? Agora, se você pegar as pautas de liberdades individuais, eu concordo com todas, ou quase todas. Então, por exemplo, no ataque à censura das Big Techs, o Glenn Greenwald é um grande defensor da liberdade das pessoas de falarem. Se você for pegar, por exemplo, defesa das liberdades civis das pessoas, avanço contra a juristocracia, Glenn Greenwald é um grande defensor. Liberdade dos veículos de independente de imprensa como Terça Livre, Glenn Greenwald é um grande defensor. Então, assim, se eu fosse um político, e digamos que o Glenn Greenwald fosse um deputado, nestes temas eu teria ele ao meu lado e buscaria ter consenso. O problema, e isso é um problema que atinge muito fortemente o governo, e graças a Deus parece que está diminuindo, é que quando você enxerga as pessoas unidimensionalmente como heróis ou vilões o tempo inteiro, você não constrói consenso. Porque você nunca concorda com todo mundo em tudo o tempo inteiro. Então, como diz o Christopher Nolan no filme do Batman, ou você morre um herói, ou você vive o suficiente para virar um vilão. Porque todo mundo eventualmente vai virar vilão. Você termina como? Sozinho. Dom de ser amado e odiado pelo público do Terça Livre ao mesmo tempo. Eu já tô acostumado, né? Eu cheguei aqui, eu sou o cara mais xingado do chat do Terça Livre, mas não com tem certeza. problema. Na história. Com certeza. Mas eu me acostumei cedo já a isso. O pessoal tava assim, Paulo, você está me decepcionando. Onde é que você estava nos últimos meses, pessoal? Pô, eu só tô te decepcionando agora porque você não tá acertando. Tem tempo que você não assiste o radar da mídia. Você não assiste Terça Livre, justamente. Eu não tô dizendo da mídia. Né? Então pega aí uns radares antigos aí, você vai ver. Bom, já fui chamado de coisas piores e sobrevivi.